O cometa Halley passa pela Terra a cada 76 anos e sua última passagem por aqui foi em 1986. Quantas vezes o cometa Halley passou pela Terra durante a era cristã? Letra B. Qual foi o primeiro ano da era cristã em que ele passou por aqui? Bom, vou resolver essa questão de duas maneiras, tá? Uma usando progressão aritmética, que eu acho que é uma maneira mais direta, mais chance de acertar a questão no meu ponto de vista. E depois uma maneira usando uma divisão que ela é mais simples, tá? Sendo muito sincero, ela é bem mais simples, mas é fácil de você errar um detalhezinho. Se bem que se você souber esse detalhezinho que eu falar aqui, provavelmente você não vai errar outras questões desse tipo. Tá ok? Fica a seu critério o jeito que você vai fazer. Bom, vamos lá. Primeira forma usando a progressão aritmética. Por que eu vou usar uma progressão aritmética, melhor dizendo, né? Porque nós temos aqui que o intervalo de tempo entre a passagem desse cometa, entre duas passagens desse cometa, é constante, a cada 76 anos. Então é como se esses 76 anos ele fosse a razão da progressão, correto? Então, antes de mais nada, é sempre interessante a gente escrever o que representa a nossa progressão. Gente, isso é muito importante. Eu sei que vocês menosprezam essa parte, mas é importante que você tenha essa clareza. No caso aqui, eu vou fazer uma progressão que vai informar os anos que o cometa passou. Anos que o cometa passou aqui pela Terra. Bom, então nós sabemos que ele passou em 1986. 76 anos antes disso, ele passou de novo em 1910. E por aí vai. Não precisa da gente ficar preenchendo muito isso daqui não, porque ali já está suficiente. E aqui na frente vai ter o início da era cristã, né? Vou colocar aqui o nascimento de Cristo, por exemplo. Certo? Então eu quero saber quantos termos que eu vou ter nessa progressão aqui. Porque aí, a hora que eu souber essa quantidade de termos, eu vou saber em quantos anos esse cometa passou aqui pela Terra. Correto? Então, veja bem, essa progressão, o que nós temos dela? Nós temos o primeiro termo, que é 1986. Nós temos a razão, muito cuidado com a razão. Tá? Essa progressão nossa aqui ela é decrescente, tá vendo? Então, a nossa razão é menos 76. E o que eu quero descobrir, quantos termos que essa progressão tem. Teoricamente, essa progressão que ela nunca acaba, né? Inclusive, depois de Cristo aqui, antes de Cristo, ela continua. Mas, do ponto de vista matemático, tem uma diferença entre esses termos aqui e os termos antes de Cristo. Qual que é essa diferença? Os termos que estão aqui depois de Cristo são anos positivos. Concorda? Isso daqui vai diminuindo, vai chegar aqui que vai depois, antes do nascimento de Cristo, aqui eu vou passar a ter anos negativos. Do ponto de vista matemático, deixando claro. Na vida real, a gente fala como isso? A gente não fala positivo e negativo. A gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. Certo? Mas aqui, do ponto de vista matemático, a gente pode entender que o nascimento de Cristo separa os anos positivos dos anos negativos. Correto? Por exemplo, menos 30. O ano menos 30 seria o 30 antes de Cristo. Tranquilo? Então, a progressão que eu estou querendo, não estou interessado aqui na era cristã, essa progressão que eu estou querendo, eu estou interessado em termos positivos dessa progressão. Então, eu estou interessado nos termos maiores do que zero. Concorda? Mas a gente tem uma equação para termo de progressão aritmética, para termo geral. O AN de progressão aritmética é A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Eu quero que isso aqui seja maior do que zero. O A1 é 1986, mais o N é o que eu estou querendo, a razão é menos 76. Vamos resolver essa continha? Vai ficar assim, 1986 menos 76N mais 76 maior do que zero. Certo? Vamos fazer essa conta aqui. 1986 mais 76, isso dá 2062. Então, vou ter menos 76N mais 2062 maior do que zero. Passo 2062 para o lado de lá.
multiplica por menos 1 com muito cuidado. Na hora que você multiplica por números negativos, a nossa inequação inverte o sinal. Tá? Não esquece disso. 2062, portanto, o nosso n é menor do que 2062 dividido por 76. Isso daí vai dar 27,13. Como o nosso n ele tem que ser um número inteiro, né, porque ele representa quantos termos que são, então o n menor do que 27,3, então nós vamos ter aqui os termos positivos, que é a nossa condição aqui, para uma quantidade de termos igual a 27. Então, eu tenho 27 termos que eu vou ter os anos em valores positivos, que foi a condição que eu coloquei lá em cima. Em outras palavras, você pode associar o seguinte, você vai ter termos maiores do que zero quando o seu n, ou seja, quando o número de termos da sua progressão for menor do que 27,13. Tá ok? Então, o que a gente conclui? Que o 27º termo dessa progressão, ele vai ser o primeiro ano da era cristã em que esse cometa Halley passou por aqui. Concorda? O 27º termo. Então, para eu responder a letra B, eu vou calcular o A27. Vai ficar A1, usando a mesma equação aqui do termo geral. Vamos escrever de novo aqui, na verdade? Deixar bem claro. A equação do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN é o que eu quero, o 27º termo. O primeiro é 1986, mais N é 27, menos 1, multiplicado pela razão, que é menos 76. Então, quer dizer que o meu 27º termo ele vai ser 1986 mais 26 vezes menos 76. Isso daqui vai dar 1986, cuidado com o sinal, menos 1976. Então, nosso 27º termo é 10. Isso quer dizer que no ano 10, esse cometa passou por aqui pela primeira vez na era cristã. Agora, deixando bem claro, na prática mesmo, na realidade, a primeira vez que ele passou aqui foi no ano 12. Por que a gente chegou no resultado 10? Porque isso aqui é um modelo, tá? É uma modelagem, está com uma excelente aproximação. Erramos aí por 2 anos. Tá ok? Então, o modelo teórico me fala que ele passou com 10 no ano 10. E na prática mesmo, houve uma variação aí de 2 anos, ele passou de verdade no ano 12. Óbvio que não teria como você saber disso usando o modelo. Certo? Qual que é outra forma de fazer essa questão? E aí eu vou precisar que vocês tenham um cuidado, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra tela, que é o seguinte. Vamos considerar aqui o início da era cristã e aqui o 1986, que foi o último ano que o cometa passou por aqui. A gente sabe que ele passa a cada 76 anos. Então, uma ideia até interessante para resolver essa conta é fazer 1986 dividido por 76. Certo? 76 é o tamanho do espaço que eu tenho entre 2 anos em que o cometa passou. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, 1910. Essa diferença aqui ela vai ser de 76 anos. Então, aqui eu vou ter mais 76 anos, 76, 76... e assim por diante. Correto? Então, a hora que eu faço 1986, que seria o tamanho dessa reta inteira, dividido por 76, qual que é o resultado que eu vou encontrar aqui? Pensa um pouquinho. Eu vou fazer a conta e depois eu vou comentar esse resultado, mas tenta pensar antes, tá? Vamos fazer essa conta aqui. Vai ficar 198 por 76. Isso daqui vai dar 2. 2 vezes 76 vai dar 152. Subtrai aqui. 6, 4. Sobram 46. Desce o 6.
466 dividido por 76. 466 dividido por 76 vai dar 6. A hora que a gente faz o caminho de volta, 6 vezes 76 dá 456. Vamos sobrar aqui 10. Interpreta esse resultado, gente. O que esse 26 representa? Você está vendo que eu fiz uma divisão desse pedaço todo por 76? Eu fiz a divisão por isso daqui, ó. Então, esse resultado do que a gente chega, ele representa o quê? Quantos espaços de 76 anos que nós vamos ter. Então, se eu vou ter 26 espaços desse aqui nessa reta, quantos são os anos que eu vou ter esse cometa passando aqui na Terra? Presta atenção. Se eu estou considerando um espaço só, você concorda que se eu estiver considerando só esse espaço aqui, o cometa ele passou 2 vezes? Em 86 e 1910? Se eu estiver considerando esses 2 espaços, quantas vezes o cometa passou? 1, 2, 3. Se eu estiver considerando 3 espaços, quantas vezes o cometa passou? 1, 2, 3, 4. E se eu estiver considerando 26 espaços, quantas vezes o cometa passou? Quantos tracinhos que eu vou ter aqui se eu tiver 26 espaços? Eu vou ter 27 tracinhos. Esses tracinhos representam exatamente os anos que o cometa passou. Então, aí você precisaria concluir que você tinha que adicionar uma unidade nesse resultado. Então, ele teria passado por aqui 27 vezes. Correto? E outra coisa, sobraram 10 aqui, né? Então, aqui eu vou ter um espaço de 76 anos, aqui um outro espaço, aqui um outro espaço. A hora que eu chegar aqui no início, vão sobrar o quê? 10 anos, literalmente foi o que sobrou aqui, que não formaram um espacinho desse completo. Então, quer dizer que a distância do último ano que ele passou até o início aqui são 10 anos. Portanto, a gente conclui que ele passou no ano 10. Beleza? Óbvio que dessa forma é 1 trilhão de vezes mais fácil de resolver do que a forma anterior. Mas eu acho que é mais fácil de errar também. Embora na forma anterior também, usando PA, tinha algumas sacadas lá que eram difíceis. Tá? Então, isso acaba deixando a questão até interessante. Beleza? Então, valeu, obrigado e até mais.